Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo sobre a codificação espírita. Allan Kardec fez essa codificação. E hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Vamos falar também sobre o Código Penal da vida futura. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. São palavras de Jesus, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 7. Uma das obras que formam a codificação kardeciana, sobre a qual se alicerça a doutrina espírita, é o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Esse repositório de ensinamentos, altamente rico de detalhes, contém o exame comparado das doutrinas sobre a transição da vida corporal para a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre algumas formas de pena para os espíritos culposos, além de outras considerações sobre temas controvertidos, sobre os quais a luz do Espiritismo lança novas claridades, explicando-os com intocável lógica e com fundamento na razão, possibilitado assim ao gênero humano ter conhecimento das verdades novas, mas compatíveis com a infinita misericórdia de Deus. Nesta obra, Allan Kardec, de uma forma bastante judiciosa e altamente inspirada, inseriu as palavras do profeta: "Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva." Palavras essas que solapam a precária base do abominável dogma das penas eternas, além de que comprovaram aquilo que o Espiritismo apregoa sobre a magnanimidade da justiça divina, que faz o sol brilhar sobre bons e maus, e a chuva beneficiar os justos e os injustos, em cujas entrelinhas antevemos que todos os homens caminham para a sua redenção espiritual, que, em outras palavras, significa a aproximação da criatura ao seu Criador. Para abordar todos os temas que o codificador da doutrina espírita enfeixou nessa obra, seriam necessárias outras tantas obras. Por isso, essa página vai apenas, que nós estamos falando aqui nesse vídeo, muito superficialmente, a destacar alguns tópicos do livro, que logo em seu capítulo inicial vai discorrer sobre o tema o porvir e o nada. E faz indagações, dizendo: mas deixando a terra, para onde vamos? Após a morte, o que seremos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a afirmativa ou alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de uma vez? Está tudo lá, no capítulo 1, na página 13, do Céu e Inferno. Reza ainda a obra: todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou da infelicidade da alma após a morte, ou por outra, as penas e os gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e inferno, encontrados em toda parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes e os deveres impostos por estes, consecutivamente, para honrar Deus e alcançar por este meio o céu, evitando assim o inferno.
No livro são abordados temas de relevante importância sobre a humanidade, tais como o céu, os limbos, o purgatório e o inferno, dando a estes uma conceituação bem diversa daquela que é aceita e proclamada por várias teologias e seitas. O purgatório e os limbos são criações humanas que não são corroboradas pelos evangelhos. Jesus e seus apóstolos jamais falaram sobre eles. Quanto ao inferno e ao céu, não são lugares geograficamente localizados, circunscritos ou limitados. Não passam de estados conscienciais. Admitindo o céu e o inferno, muitas seitas cristãs foram levadas a não aceitar para as almas mais do que duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto, ambos de natureza eterna. Na obra, Allan Kardec aborda com abundância de detalhes a questão da existência de anjos e demônios, demonstrando que Deus, a perfeição absoluta, jamais poderia ter criado criaturas angelicais com todos os atributos da perfeição sem nada terem feito para que merecessem esses privilégios. Tampouco criado demônios devotados eternamente à prática do mal. Todos os espíritos são criados por Deus, no estado de simplicidade e ignorância, uma vez que eles não têm conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém estarão aptos para adquirirem o que lhes falta. O progresso, portanto, é o fruto do próprio trabalho, mas como eles desfrutam do livre-arbítrio, trabalham no seu próprio adiantamento com maior ou com menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou dilatando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Por isso disse Jesus a cada um, segundo as suas obras. Após discorrer sobre as penas eternas, afirmando que elas já fizeram a sua época e que não é necessário ser profeta para prever o seu próprio fim, Allan Kardec descreve de uma maneira prolixa e a situação dos espíritos desencarnados que se comunicaram após o regresso ao mundo espiritual. Para atingir esse objetivo, o codificador fez uma série de pesquisas, catalogando os seguintes casos: espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e espíritos que descreveram as fases das suas expiações terrenas. O Código Penal da Vida Futura. O Céu e o Inferno é uma obra útil sob todos os aspectos, mas especialmente ajuda as criaturas a não temerem a morte, quando rompe os tabus das penas eternas, esclarecendo e complementando informações contidas nos demais livros da codificação. O dogmatismo fideísta, estigmatizando a separação dos bons e maus no dia do julgamento final, traça um futuro feliz para os bons no céu e doloroso para os maus no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. A doutrina espírita apresenta uma visão totalmente diferente, mostrando a misericórdia de Deus para com seus filhos. O Código Penal da Vida Futura resume-se, em síntese, nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa do sofrimento e privação do gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuantes do sofrimento. Terceiro caso.
Não há uma única imperfeição da alma que não importe em funerais, em funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Quarto, em virtude da lei do progresso, que dá a toda uma possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade própria. Tem-se que o futuro é franco para todas as criaturas. Quinto, dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que ela se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte, onde haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Sexto, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazemos o bem quando podemos. É, portanto, o resultado de uma imperfeição. Sétimo, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento que não tenham consequências. Nono, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Décimo, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. 11º, a expiação varia, segundo a natureza e a gravidade da falta. 12º, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e todo ato meritório recompensa, segundo o seu valor. 13º, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. 14º, dependendo da melhoria do espírito, da duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. 15º, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da aprovação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece, deva ser um tal castigo. 16º, o arrependimento. Conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. 17º, o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo se for tarde, porém o culpado sofre por mais tempo. 18º, os espíritos imperfeitos vivem nos mundos inferiores, a expiarem as suas faltas, mas à proporção que se purificam, vão merecendo a encarnação em mundos cada vez mais elevados. 19º, o espírito no uso do seu livre-arbítrio pode obstinar-se no mal e retardar o seu próprio progresso. 20º, quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. 21º, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por alheios os erros, salvo se a eles deram origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. 22º, conquanto infinita diversidade de punições, algumas inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco ou mais ou menos idênticas. 23º, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades,
todos os tormentos e perplexidades da vida. 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 25. Espíritos amergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como pela sorte que os aguarda. 26. Para o orgulhoso relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados que na terra lhe desprezaram. 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais for a demora na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. 28. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesma preparada na vida corpórea. 29. De fato, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Por infinita misericórdia, deve-se entender que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. 30. Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas temporárias constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. 31. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, e é nesta que ele repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. 32. Deus, pergunta-se, não daria maior prova de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis, perfeitas, nada mais tendo a adquirir? Querem conhecimento? Querem moralidade? Certo. Deus, em sua sabedoria, quis que o progresso constituísse uma lei geral. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre o homem não é fatalmente impelido para nenhum nem outro. 33. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Primeiro princípio, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela proveniente, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos. Da ociosidade nasce o tédio, assim que haja mistério de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito de vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a sua futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Que possamos a cada dia nos melhorarmos através da nossa reforma íntima, nos tornando pessoas melhores, lutando para vencermos os nossos defeitos e fazermos com que as nossas virtudes que temos dentro de nós possam a cada dia ascender mais, para que sejamos espíritos um dia perfeitos e que voltaremos para o nosso Pai. Beijo em seus corações e até o próximo vídeo, na continuação desse estudo da codificação kardeciana.